Olá, seja bem-vindo. 13 de maio, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h01 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo a Girlaine Dias, que é subsecretária municipal de Igualdade e de Direitos Humanos, para conversarmos sobre a data da abolição da escravatura no Brasil e alguns assuntos da sua pasta. Lembrando que você pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no nosso segundo bloco. Bom dia, Girlaine. Bom dia, bom dia. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no nosso jornal Bom Dia. Bom dia a todos os telespectadores. A gente veio aqui para falar de uma data difícil, né? Hoje é o dia 13 de maio, dia de reflexão, um dia onde os escravizados que aqui estavam no Brasil há 136 anos foram libertos, né? E que eram tratados como coisas, objetos. Então, a gente vem falar um pouquinho deste processo histórico, importante para a reflexão, onde a gente vem lutando até hoje para que as pessoas, de fato, tenham as mesmas oportunidades. Então, para a gente começar nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouquinho da história, um pouquinho da situação lá do passado. É muito importante lembrar que é uma data, é um dia de celebração, um dia de reflexão. Sim, a gente está falando de que pessoas que foram cosificadas, que foram tiradas do continente africano, que foram tiradas dos seus países e trazidas para o Brasil. É importante sempre a gente pensar que estrategicamente a Europa trouxe os africanos para o Brasil pela inteligência, pela tecnologia que aqui foi aplicada e junto com os povos originários que já estavam aqui, porque aqui é terra indígena, construíram esse país, né? Trouxeram tecnologia de agricultura, matemática. A gente não conta muito as coisas boas que de fato a África trouxe para o Brasil. A gente sempre pensa no lado negativo, mas são povos com muito valor e com muita inteligência, que ficaram quase 4 séculos aqui escravizados, coisificados. Então, depois desse processo, o Brasil foi o último país, né, a libertar os escravizados. É uma lei que eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, ela tem 2, 3 linhas e foi um cumprimento por uma obrigatoriedade. Já se vinham grandes movimentos, né, da própria população, quer dizer, dos próprios escravizados, da abolição, né, dos movimentos abolicionistas, de libertar os seus. Então, outros estados já estavam se movimentando, era muito quente, muito forte a movimentação dos abolicionistas em Salvador, no Rio, no Ceará, aqui também no estado de São Paulo. A gente está numa região que foi muito escravocrata, né? Triste, é um episódio triste da história e que a gente precisa recontar, né? É importante que as nossas crianças saibam da história verdadeira, é importante que nós tenhamos a consciência dessa história e que hoje, amanhã e depois a gente um dia de fato possamos olhar como iguais. A gente fala do dia 13, um dia, né, de uma assinatura, um dia que de fato oficializa um documento, mas a população negra ela foi colocada na rua. A gente sempre fala, e o dia 14? Né? E o dia depois? E essa que a gente chama de salvaguarda? O que foi feito para essa população que era coisificada, que era vendida como mercadoria, anunciado? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, lembrar também que o arquivo aqui tem uma história incrível, tem muitos registros, mas eram coisificados, dito o que tinha de valor. A pessoa era forte, alta, os dentes eram fortes. É muita barbaridade que a gente precisa recontar e aí depois coloca-se na rua. E a gente, de fato, recebe e prepara todo um país para receber os imigrantes que têm seu valor, que fizeram uma história linda no Brasil, mas que foram recebidos e preparados para ser recebidos, foram dados terra e estrutura, e para os que aqui já estavam foram colocados à rua, à margem, e vieram legislações na sequência, que foi esse processo onde eles foram cada vez mais indo, né, para os lugares mais longínquos, que a gente chama hoje de favela, mas que eram os quilombos, e que as pessoas não podiam, essas pessoas pretas, essas pessoas afro-brasileiras, esses brasileiros, não podiam manifestar sua cultura, não podiam falar da sua fé, não podiam absolutamente nada, porque tudo era motivo de encárcere,
Então, lembrar dessa história, lembrar da barbárie é reconstruí-la. São 136 anos apenas, então é muito perto da gente. Eu sempre digo com muito impacto isso, e eu peço licença para me usar como exemplo. Eu tenho 46 anos. Meu pai teria por volta de 90. Os meus avós, uns 110. Eu estou dizendo para você que a minha terceira geração foi escravizada. Então, que os meus bisavós lá na Bahia foram escravizados. Então, é muito perto da gente. É uma coisa muito próxima da gente. É muito próximo. Quando você fala da população, quando você fala da população negra, como a gente precisa se aproximar, né? É como a gente precisa de fato olhar para essa história. Pensar que cerca de 800 mil escravizados foram colocados na rua. E que eram tratados como coisas, que eram proibidos de viver, eram proibidos de manifestar sua cultura, que era proibido de estudar, e que sem nenhuma estrutura, como que eles iriam sobreviver? E a gente tem aí o retrato dessa história triste no Brasil. Então, quando a gente traz os processos, né, de reparação histórica, quando a gente fala de ação afirmativa, eu infelizmente vejo as pessoas ainda não entendendo, o que é muito triste. Se aproximar dessa história é saber dessa história, é estar junto, é de fato entender que este Brasil precisa lutar com toda e qualquer discriminação, mas assim só será possível se a gente de fato entender que existe uma população que está à margem ainda, que é desde o processo da escravização. É um marco muito triste, mas é muito importante relembrar uma coisa que não faz tanto tempo, uma coisa próxima. Né? Principalmente porque a gente precisa contar para as nossas crianças a história e a gente precisa estar eliminando toda forma de discriminação. E não há nada melhor, de fato, saber a verdade. É importante a gente sempre contar a verdade, é importante a gente sempre contar a nossa história. E é importante a gente valorizar os nossos abolicionistas, quem de fato estavam lá atrás, né? Quando a gente fala desse valor ancestral, quando a gente traz a família, a gente teve uma data tão importante ontem, né? Que é o Dia das Mães. É isso, é valorizar os nossos, é pensar que muitas, que milhares de pessoas lutaram em Salvador, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Ceará, em Pernambuco e aqui em Jacareí, para que de fato as pessoas fossem libertas. E a gente tem um livro aqui, né? E o que levou Jacareí a fazer a abolição 2 meses antes de todo o país? Então, a gente traz aqui o livro Abolicionismo. Esse livro foi escrito em 1890, 2 anos depois da abolição. No dia 18 de março de 1888, aconteceu a abolição aqui em Jacareí. A gente traz uma segunda edição, a gente conta um pouco dessa história junto. É importante, quando eu acabei de falar de história, é por isso que a gente traz a segunda edição do livro. A gente marca no tempo, a gente marca na história. Tem um monumento ali exatamente na Praça da Independência, que é um monumento abolicionista. A gente faz um muralismo muito importante, muito simbólico, e traz os nossos abolicionistas para dentro do livro, para uma exposição e para a rua e para todo mundo tocar um pouco nessa história. Porque naquele muralismo ali a gente conta que cerca de 4.000 pessoas festejavam este dia em Jacareí, e que em Jacareí, por que isso aconteceu? Porque em Jacareí tinha movimentos abolicionistas, tinham pessoas que lutavam e que tinham muita influência. A abolição, o processo de abolição, ele foi sendo notificado no jornal mais importante que tinha no estado em São Paulo, na capital, que é o jornal Redenção. Lá naquele muralismo a gente tinha o professor Simplício, tão querido e tão lembrado, principalmente pelos movimentos culturais. Lá naquele muralismo a gente tem Dona Olívia, que ainda está viva, que está aqui, que mesmo vivendo tanta dificuldade e tragédia, ela é uma poeta. Lá naquele muralismo a gente tem Seu Negro, que está ali no Pedra-Mar, contando do jongo. Lá naquele mural a gente tem uma mestre benzedeira, a Dona Libenita, e a gente tem uma mestra de matriz africana. Lá naquele muralismo a gente tem o Sansei Paulo Graça. Então, eu estou dizendo que a gente precisa, de fato, conhecer os nossos heróis.
Eu estou dizendo que, de fato, a gente precisa e a gente tem a oportunidade de tocar na nossa história. Nossos heróis estão aqui na nossa cidade, estão vivos. Então a gente faz esse lançamento, a gente tem muito orgulho desse trabalho, porque ele foi lançado uma segunda edição por 4 mãos, e essas 4 mãos são pretas. Né? Eu tenho orgulho de ter, né, a responsabilidade geral desse livro. A gente tem a Ivani nesse livro mergulhada no processo de pesquisa. Nós temos a editora também, uma mulher preta, e nós temos aqui a nossa artista Janaína, que fez a capa, contracapa e as ilustrações, uma jovem negra nordestina e periférica. Então, é muito importante a gente, de fato, valorizar os nossos e dizer, olha, tá aqui, né? Tá aqui, é nosso, é nosso. Então, que a gente tenha a oportunidade de tocar nessa história. Como que a gente tem acesso a esse livro? Ele está no site da prefeitura e a gente tem o QR Code, então vocês conseguem baixar o livro. A gente fez, quando o lançamento da segunda edição, uma entrega gratuita nas bibliotecas, e agora, né, ela esgotou, mas a pessoa tem a oportunidade de baixar e de ter no seu celular. Hoje o mundo está tão moderno e tecnológico, então o livro pode ficar na mão de todo mundo aí, para que a gente de fato possa ler nossa história. 2 meses antes da abolição, aqui em Jacareí, os movimentos abolicionistas conseguiram esse marco, e foi festejado, e foi notificado, e foi dito, e foi escrito para o Brasil saber que aqui também as pessoas estavam lutando para que a população preta, para que a população afro-brasileira fosse de fato liberta. Então, para quem quiser ler o livro, está disponível no site, né, da prefeitura. Isso aí, só baixar. É em PDF. É um PDF, é um livro abolicionista, ele foi escrito, né, pelo Azevedo Sampaio, mas aqui conta um pouco da história, aqui traz um pouco também dos nossos... A gente tem 12 abolicionistas aqui dentro também com histórias, e a gente tem ilustrações bem importantes. Perfeito, Gilaine, já voltamos a conversar. Peço licença a você. E o teste da linguinha é uma avaliação obrigatória em recém-nascidos desde 2014. E agora foi regulamentado por lei em Jacareí por meio de um projeto do vereador Paulinho dos Condutores. Saiba mais detalhes na reportagem. A chegada de um bebê é um momento repleto de alegria e expectativas para os pais, marcado também por algumas preocupações comuns. Entre elas está o conhecido teste da linguinha, uma avaliação obrigatória em recém-nascidos desde 2014 e que agora foi regulamentado por lei em Jacareí, por meio de um projeto de autoria do vereador Paulinho dos Condutores. Agora é obrigatório, esse que é o problema, né? Às vezes tem a lei que é federal, mas no âmbito municipal não é, e muitos hospitais não estavam cumprindo, não só aqui, outras cidades também não cumprem, né? Depois desse projeto meu, e vários vereadores de outras cidades já me procuraram também para fazer o mesmo projeto, então é importante ter a lei aqui, né? A gente sabe que existe algum questionamento, mas já a lei federal, para que fazer municipal? A importância de fazer a lei municipal é justamente para isso, né? Para que seja cumprido aqui e que nós, enquanto vereador, temos a possibilidade de cobrar e fiscalizar. O teste é simples, rápido e indolor para os bebês. Assim como o teste da orelhinha, do olhinho e do pezinho, o teste da linguinha também é um procedimento padrão nos hospitais. Dentro do hospital, o importante é que a equipe esteja treinada. Essa equipe envolve fono e pediatra, principalmente. E externo ao hospital, o cirurgião dentista, que também muitas das vezes está treinado e apto para realizar o procedimento cirúrgico. A importância de realizar o teste logo nos primeiros dias de vida do bebê permite identificar possíveis dificuldades, como língua presa, que podem comprometer não apenas a alimentação, mas também o desenvolvimento da fala. É importante que todo recém-nascido, antes de ter alta, tenha realizado esse teste. E ele funciona basicamente na avaliação do freno da língua, que é o freio da língua que muitos conhecem, né? E o que isso interfere? Interfere na mobilidade da língua. Então, muitas das vezes, um paciente que não é bem avaliado ou que tem alta, sem ter uma boa avaliação desse freno, ele pode ter problemas futuros e até mesmo na amamentação. Saber identificar as mudanças no freio da língua e como isso afeta a amamentação é um quebra-cabeça.
E é aí que entra o protocolo Bristol, uma espécie de régua dando notas de 0 a 8, que auxilia na triagem em maternidades e na decisão de fretomia em casos de dificuldades na amamentação. Nem todos os bebês eles vão precisar do tratamento cirúrgico, mas os que têm um pouco de alteração nesse protocolo de Bristol, né, nesse score, ele precisa ser acompanhado. Então, vai ser acompanhado aí pela fono, pelo pediatra. E caso esse score aumente, aí sim ele vai fazer uma cirurgia posteriormente. Para alguns casos identificados pelo teste, a solução pode ser simples, uma cirurgia rápida e tranquila. A cirurgia é um procedimento bem simples, ela pode ser realizada já logo ao nascimento. É utilizado um anestésico tópico local, uma pomadinha, e com uma pinça você levanta ali a língua e faz um piquezinho com bisturi. É um procedimento que praticamente não sangra, o bebê já pode mamar em seguida. E isso evita que ele precise ir realmente para um centro cirúrgico posteriormente, com uma cirurgia um pouco mais importante por causa da sedação. Então, essa avaliação inicial é de extrema importância. Agora, com essa avaliação obrigatória por lei no município, garantimos ainda mais segurança e tranquilidade. É um teste muito simples e rápido que é muito importante. Voltamos a conversar com Gilane Dias, que é subsecretária municipal de Igualdade e de Direitos Humanos. Gilane, voltando na nossa conversa, eu queria que você contasse um pouquinho quais aspectos a população negra do Brasil continua enfrentando. São muitos desafios a enfrentar ainda, muitos anos depois, alguns anos depois ainda são muitos desafios a enfrentar. São 136 anos depois. A gente continua lutando para dizer que a gente precisa ser respeitado, a gente continua sofrendo todos os dias discriminação. Nós ainda temos a dificuldade do valor do corpo da vida negra. A cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. A gente recebe menos, a gente tem menos acesso a saneamento básico, a água, a luz, a internet. A gente continua enfrentando muitos desafios, porque desde aquela salvaguarda lá atrás, a gente continua lutando para ter espaço, voz, vez no Brasil. Então, a importância da gente falar de ações afirmativas e a importância das pessoas entenderem o princípio de fato da equidade. A importância de ter um órgão pensando na população preta, porque a gente precisa cuidar dos grupos. Quando eu falo cuidar, a gente precisa de fato fazer política pública para todos os grupos. A gente não pode tratar pessoas de forma igual, porque elas têm necessidades diferentes. Para a gente, de fato, ter um país democrático, a gente precisa olhar nos grupos, entender as suas necessidades e, assim, aplicar a legislação. Se a gente trata as pessoas de forma igual, a gente continua mantendo todas as desigualdades que a gente já sabe. E são vários avanços também. Quais avanços você identifica? Claro que temos avanços, né? Nós temos aí, são pessoas, né? Nós somos resistência. A gente está aqui, a gente vai continuar aqui. Pós a abolição, a gente tem a primeira legislação importante, que é a Constituição Federal. Hoje a gente já equiparou injúria Enfim, hoje estão equiparados os crimes de injúria e racismo. A gente tem esse olhar mais forte. A gente tem hoje um Ministério de Igualdade Racial no país. Isso é importantíssimo. Nós somos 57% da população brasileira. A gente precisa olhar para essas pessoas. Assim como a gente precisa olhar para as pessoas com mais idade, os 60 a mais. Assim como a gente precisa olhar para a mulher. Assim como a gente precisa olhar para o migrante, assim como a gente precisa olhar para a população LGBTQIA+, nós precisamos olhar para pessoas e entender a sua necessidade. Mas no Brasil há esse recorte, né? Essa barbárie, todo o processo de escravização. Né? E tem esse processo de escravização à brasileira. Todos os dias a gente tem casos de racismo. Todos os dias as pessoas sofrem para sair na rua. Então não pode, a gente não pode mais permitir isso. É inadmissível, a gente está em 2024 e a pessoa ainda me avalia pela cor da minha pele, pelos meus traços negroides, pelo meu cabelo. É uma nova luta todos os dias, né? Todos os dias. Mas a gente vai seguir, a gente continua. E é muito importante a conscientização, né? Sim, né? Ter um órgão constituído no município de Jacareí, é importante dizer que nós somos a primeira
cidade do Vale do Paraíba, que tem um órgão constituído para falar de igualdade racial, e também é a primeira para falar de direitos humanos. Hoje tem mais um município, que é Pindamonhangaba, que tem órgão constituído. Então, assim, são 39 cidades no Vale. Então, a gente precisa olhar para essa população, a gente precisa... O que a gente faz? Gi, mas então quer dizer que não tinha nada no município de igualdade racial? Não. Nos processos de direitos humanos, claro que sim, né? Quando a gente olha para a mulher, quando a gente olha para o idoso, quando a gente olha para o migrante. Mas eu estou dizendo que a subsecretaria ela tem esse olhar, a gente coloca foco nessas questões, analisa cada legislação, refaz os combinados com a secretaria, potencializa, né? Vai no detalhe. Hoje a gente consegue desenvolver trabalhos importantíssimos junto ao Conselho da Pessoa com Deficiência. Hoje a gente tem implantado desde setembro de 2022 o Conselho de Igualdade Racial. A gente olha e conversa com o Conselho da Mulher. A subsecretaria está responsável por um dispositivo importante, que é o Família Segura, que qualifica todos os serviços de portas abertas para atender essa mulher que sofre violência, que também faz o primeiro atendimento. A gente tem um 53 que 24 horas funciona para mulheres que sofrem violência serem atendidas. A gente tem a Patrulha Maria da Penha, além, claro, de um órgão que é responsável, né, que a política pública é do SUAS, que a política pública, quando fala de mulheres vítimas de violência doméstica familiar, é do CREAS. Então, a gente tem essa parceria, né, com os órgãos. Então, é importantíssimo, quando a gente fala de igualdade racial, a gente faz um processo de implementação junto à Secretaria de Educação. Hoje, todas as bibliotecas do município têm livros da temática de igualdade racial. Livros importantes e livros muito recentes. A gente consegue falar de Luiz Gama, nosso grande herói da história brasileira. Por uma criança, a gente consegue falar de Carolina de Jesus, a gente consegue falar de Martin Luther King e a gente consegue falar de Guajajara. A gente consegue falar de Krenak para uma criança, que tem lá na biblioteca essa literatura. Porque essa literatura é importante. Como que a gente quebra o racismo? Contando a verdadeira história, valorizando os nossos verdadeiros heróis, mostrando para as crianças que de fato a gente é igual. Então a gente qualifica os professores. Quando a gente fala de livro na biblioteca, bibliotecas municipais e nas escolas. Agora a gente vai fazer uma nova qualificação esse mês com os professores. Tem na jornada pedagógica um processo importante da educação de racismo. Nós, o município de Jacareí, fizemos adesão no Sinapir e fizemos adesão junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Somos uma cidade antirracistas, temos isso como pauta, essa importância. Recentemente a gente recebeu menção honrosa do Instituto Caminhabilidade. Nós temos 7 praças para contar a história afro-brasileira e indígena. A gente, neste processo onde a pessoa caminha, a gente também dá oportunidade das pessoas conhecerem essa história, se reconhecerem nessa história, criarem empatia nessa história. A gente faz um processo de inclusão. Uma praça precisa ser iluminada, uma praça precisa ser acessível, uma praça precisa ser arborizada, mas nas nossas praças a gente também conta a nossa história. Nas nossas praças as crianças têm a oportunidade de se reconhecê-la. Então é isso que a gente está construindo no município de Jacareí. E como é importante, né? Desde pequeno tá contando essa história, tá contando a verdadeira história. A verdadeira história afro-brasileira e indígena, porque se a gente conta, é muito perigoso a gente contar a mesma história, é uma história que não é nossa, né? A história eurocentrista, ela não é nossa. Eles vieram, nos escravizaram e levaram nossas riquezas. Isso, de fato, eles fizeram. Mas essa não é a nossa história. Nossa história é uma história de luta, nossa história é uma história de construção desse país. E a gente tem a oportunidade de eliminar todo o processo de escravização, de discriminação, todo o processo triste. A gente tem essa oportunidade. Como? Criando ações afirmativas, né? Acabei de falar de várias aqui. As praças, os livros, as qualificações. A gente tem uma parceria também com a saúde. A gente pensa em saúde integral da população negra. Mas por que, Gi? Porque isso é usar o dinheiro público de forma correta. Se eu tenho campanhas para falar de saúde da mulher, eu tenho campanhas para falar do idoso,
Eu tenho campanhas para falar, né, especificamente para as crianças, e a gente precisa ter campanhas para falar da saúde integral da população negra. Mas por que isso? Porque nós somos afetos a algumas doenças muito específicas. Se a gente faz a prevenção, a gente usa menos recurso público, a gente aplica o dinheiro melhor. E é uma população que é afeta a algumas doenças. Então, é preciso ter esse olhar, sim. Então, a gente fez uma qualificação grande no ano passado, a gente traz aí junto essa parceria. De novo, princípio da equidade, olhar para os grupos e atendê-los dentro das suas necessidades. Se a gente atende todo mundo igual, a gente mantém as desigualdades, a gente mantém toda e qualquer desigualdade. A gente ainda precisa desse ajuste, porque a gente acabou de dizer no bloco anterior, é muito perto ainda, são 136 anos. Mas outras políticas importantes, que a gente acabou de falar da mulher, e a gente tem que falar exaustivamente, né? Porque 4 mulheres sofrem feminicídio todos os dias no Brasil, no estado de São Paulo e na cidade de Jacareí. E a gente está dizendo que a gente tem dispositivos específicos, tem toda uma política pública voltada para as pessoas da melhor idade, né, que são os 60 a mais. Então a gente pensa, tem que olhar para o migrante, tem que ter empatia com esse migrante, tem que entender que essa pessoa saiu da casa dela, do estado, do país dela, e a gente tem que olhar esse ser humano e atendê-lo e acolhê-lo. Né? Tem que ter empatia com pessoas, acessibilidade. Eu preciso dar a oportunidade que a pessoa que mora lá no morro, que ela desça, que ela estude, que ela trabalhe, que ela tenha vida. Porque a gente precisa fazer esses ajustes. Todos nós fazemos ajustes na vida, né? Todos nós. A gente é muito de olhar naquilo que vê, mas a gente precisa olhar para a pessoa com deficiência. A gente precisa melhorar cada vez mais os espaços públicos, melhorar cada vez mais todo e qualquer ambiente. Né? A gente tem aí esse desafio juntos, mas a subsecretaria, o município, ele precisa estar junto. E a gente precisa, de fato, se abraçar neste processo. Eu sempre digo, aonde quer que eu chegue, eu sempre tenho esse olhar. Aonde me cabe? Aonde cabe todo mundo? Qual cidade que é boa para se morar? Onde as pessoas, de fato, são respeitadas dentro das suas especificidades. Né? Que a gente olhe mais um para o outro e que a gente julgue menos. São pessoas e elas precisam desse respeito. A gente vive num país ainda muito dividido, com muito ódio. Isso não vai levar a nada. Que nos respeitemos. E a função do poder público é fazer esses ajustes técnicos, né? Como você falou, são várias políticas públicas aí na cidade. Várias políticas públicas onde a gente tem a oportunidade de startar, de retomar, de ajustar, de implantar e de implementar. Conscientizar. São mais de 25 ações afirmativas que a subsecretaria já fez e é um orgulho imenso. É uma equipe muito pequena, mas é uma equipe que trabalha muito e que trabalha muito para pessoas e que seguirá trabalhando para pessoas. Perfeito, Gilene. Peço licença a você. Já voltamos a conversar um pouquinho mais sobre os livros e sobre a subsecretaria. E falando agora de saúde, a Secretaria de Saúde, a partir de hoje, segunda-feira, ampliou a vacinação contra a dengue. Agora, crianças e adolescentes de 10 a 14 anos podem ser imunizados. A ação acontece em todas as unidades de saúde, exceto a unidade central de segunda a sexta, das 8 às 16 horas. E as crianças abaixo de 12 anos deverá estar acompanhada dos pais ou responsáveis. E é importante lembrar que é necessário apresentar um documento com foto e carteira de vacinação. Você pode acompanhar todas as informações sobre a vacinação no site da Prefeitura. E o novo PAC habilitou 4 projetos em Jacareí, sendo 2 unidades de saúde e 2 de ensino, além de outros que estão sendo selecionados. Saiba mais detalhes na matéria. 13 projetos de Jacareí foram apresentados ao novo PAC Seleções 2023 do governo federal. Ao todo, a gente colocou 13 projetos que era possíveis serem colocados para Jacareí. Desses 13 projetos, a gente conseguiu 9
está entre habilitado e selecionado, isso vai fazer com que em breve a cidade receba esses recursos, algo em torno de 24, 25 milhões, mas a gente ainda tem outros 4 que estão em análise pelos ministérios, que é na área de saneamento e de regularização fundiária. Então, quando a gente descobriu, a gente viu todos os projetos e todos os projetos da Prefeitura. Até agora não teve nenhum que foi rejeitado, todos já estão ou em análise ou foram selecionados e habilitados. O PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, prevê uma destinação de 25 milhões para a cidade de Jacareí. 4 projetos já estão habilitados, ou seja, prontos para começar assim que chegarem os recursos do governo. A gente tem 2 UBSs, uma creche e um ensino integral. Entre esses projetos estão 2 unidades básicas de saúde, uma no Parque Imperial e outra no Jardim Esperança. Tanto Imperial quanto Esperança são demandas antigas da comunidade, já estão dentro do Plano Municipal de Saúde, já passaram pelo COMOS, que é o Conselho de Saúde, então essas já eram as prioridades definidas. Então, quando abriu a possibilidade de cadastrar 2 novas UBSs para Jacareí, a gente viu qual era a prioridade dentro do Plano Municipal de Saúde. A gente tem um Plano Municipal de Saúde que elenca as prioridades, né? E também a gente verificou qual era o método de seleção do governo federal, zona com maior vulnerabilidade. Outros 2 projetos habilitados estão na área da educação. Uma escola de ensino integral no Jardim das Oliveiras. Hoje cresceu a cidade cresceu toda naquela região, Jardim das Oliveiras, José Teodoro, Jardim Novo Amanhecer, onde Maria Amélia, onde cresceu muito a cidade. Então, hoje você tem uma verticalização, inclusive, nesses bairros. Verticalização, novos condomínios, e é onde precisa que você tenha um avanço da educação. Ali a gente tem o Tito Máximo e o Maria Augusta, mas na parte de cima, ali do Parque Santo Antônio, a gente não tem nenhuma escola de ensino integral. Então, a gente precisava, ali naquela região, ampliar as vagas de ensino. E uma creche no Jardim Esperança. Há também uma outra creche prevista para o bairro 1º de Maio, ainda em fase de seleção. São 2 creches, uma no 1º de Maio, Portal Alvorada, e ali é uma região vulnerável, que já está no nosso plano, inclusive a gente já ia executar com recursos próprios, e também a do Esperança, que foi uma creche que foi inaugurada em 2015, mas que por problemas estruturais precisou ser fechada e vai ter que ser demolida e reconstruída. Então, esse foi o critério que a gente usou para essas 2 creches. Segundo o secretário, o início das obras habilitadas não deve demorar. Esse ano de 2024, o governo federal vai trabalhar na liberação desses recursos. Como ele ainda, daqui a pouco a gente entra no prazo eleitoral, ele não vai poder repassar esses recursos. Então, acredito que esses recursos vão vir a partir da eleição, do 2º turno da eleição das capitais. Então, novembro, dezembro, que vai chegar esse recurso para as prefeituras poderem começar esses projetos o ano que vem. O importante é que aqui em Jacareí a gente está deixando tudo pronto para já em 2025 começar a execução dessas obras. Então, essas obras vão começar em 25 e ser entregues no 1º ou no 2º semestre de 2026. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo da última sessão e vai saber sobre a campanha de vacinação contra a gripe. A gente volta já. Você sabe o que é microchipagem? Bom, aí vai a resposta.
A microchipagem é um procedimento seguro, no qual um microchip contendo uma série de números é implantado na pele do animal, de forma rápida e sem oferecer danos à saúde. A implantação do chip permite a identificação do cadastro deste animal e a vinculação ao CPF do seu tutor. O procedimento auxilia o controle dos animais de estimação, facilitando localizá-los em caso de perda. Se você deseja microchipar o seu cão ou gato, saiba que este trabalho é realizado pela Prefeitura de Jacareí de forma gratuita. Entre em contato com a Diretoria de Proteção Animal por meio do número 39559000, se preferir o WhatsApp 991565949 ou compareça à Avenida Getúlio Vargas, número 530, Jardim Califórnia. A microchipagem é um ato responsável que demonstra carinho com seus animais domésticos. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 14ª Sessão Ordinária do ano. A vereadora Juliana da Fênix, do PL, comentou sobre o projeto de lei do prefeito Isaías Santana, do PSDB, que institui o Fundo Municipal do Idoso em Jacareí. A parlamentar ressaltou a importância do documento. Confira. Ele pode, em qualquer empresa da cidade, apresentar o projeto dele, visto que esse projeto, gente, é por chamamento público, tá? Ele vai ser feito o chamamento, vai ser autorizado pelo conselho, daí sim ele pode tomar propriedade daquilo, bater na porta da empresa e falar assim, pode pagar o meu projeto? As empresas se sensibilizam muito mais do que só depositar no fundo, porque quando ela deposita no fundo, ela não consegue acompanhar a execução do projeto. Na verdade, não sabe nem para qual instituição vai. Então, é muito importante a gente votar favorável agora, porque as empresas, os lares vão poder captar os seus próprios recursos. Lembrando que 10% a 15% fica no fundo para as despesas e custear outros projetos também. E o vereador Edgar Sazak, do PSDB, falou sobre a mesma propositura. De acordo com ele, há mais necessidade de recursos a este setor. Ele cobrou representantes de Jacareí nas câmaras estaduais e na federal. Acompanhe. Precisamos de mais recursos. Quando vereadores que me antecederam falaram que São José dos Campos tem isso, tem aquilo e tudo mais, existe uma diferença muito grande. São José, por exemplo, sempre teve deputados estaduais e federais, que ajuda muito nesse orçamento. Infelizmente, Jacareí, uma população de mais de 240 mil pessoas, nós não temos um representante no Legislativo estadual nem federal. Isso afeta muito o orçamento do município. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores você confere em jacareí.sp.leg.br. E voltamos a conversar com Gilane Dias, que é subsecretária municipal de Igualdade e de Direitos Humanos. Gilane, a gente comentou bastante sobre os livros de representatividade que tem aqui na cidade. Queria que você comentasse um pouquinho da importância. Quando a gente fala desse processo da chegada da subsecretaria em 2022, a gente faz uma parceria muito forte com a educação nos processos de implementação. A educação já trabalha, mas a gente tem esse olhar, né, da educação antirracista e para eliminar toda e qualquer forma de preconceito, nada melhor do que a gente começar na base, começar na educação, né? As crianças, elas conseguem entender melhor e elas sofrem também, né? Então, quando você tem acesso a um livro e que você se reconhece nele, é muito importante. Quando a gente usa essa palavra representatividade, é isso. Olhar
e se reconhecer naquele processo, né? Então a gente fez uma parceria bem grande, a gente abasteceu todas as bibliotecas, como eu já havia te dito, e todas as bibliotecas das escolas. Então são livros bem atuais, mas livro que conta a história do Brasil, livro que conta as questões, né, culturais, livros que trazem histórias lúdicas para trabalhar a empatia, para trabalhar esse reconhecimento das crianças, a história, e para mostrar, né, o quanto nós somos de fato iguais, mas que temos características muito diferentes e muito valorosas. Mostrar para a criança o quão belo é a sua pessoa, a sua casa, a sua história, né, para que elas se reconheçam naquele processo. Então, a gente tem uma parceria grande. Eu disse para você, eu acredito que no dia 24 a gente vai na Secretaria de Saúde, a gente faz uma qualificação com os formadores, a gente vai estar presente na jornada pedagógica, uma coisa muito bacana que vem por aí, porque somos uma cidade antirracista. Então, a gente bate esse papo com os professores importantes, a gente desmistifica, porque é importante a gente estar se reciclando e estar entendendo quais são as formas de aplicar esse conteúdo para que as crianças, né, ensinem a gente também, né, a sermos mais livres, a sermos menos... que a gente traz muitos estereótipos, a gente traz muito essas questões que a gente aprendeu, infelizmente. Então, a discriminação, ela começa desde a infância. Então, fazer a educação antirracista é muito, muito importante, mas precisa ter suporte. Precisa ter esse suporte didático, de formação, e precisa ter esse suporte nesse acesso que as crianças podem ter à literatura afro-brasileira e indígena. Então, as nossas bibliotecas estão abastecidas com o que há de melhor. Eu dei exemplos para vocês, né? A gente pensar que a gente tem acesso à história do Krenak, nosso grande, né, filósofo, aí que está na atualidade. A gente tem acesso à história da Guajajara, ministra, né, dos povos originários, mas é uma mulher forte, uma indígena, que está presente. Nós temos acesso à história do Martin Luther King, nós temos acesso à história do Mandela. Então, é importante saber que na nossa cidade a gente tem feito a lição de casa para que a gente elimine toda e qualquer forma de discriminação, né? Qualificando os professores, e eles fazem isso o tempo todo. Então, a gente entra nessa parceria e tendo esse olhar muito técnico, muito respeitoso para com a nossa história, e a gente traz para dentro da sala de aula o que há de melhor quando a gente diz de material didático e paradidático e livro. Então, a gente tem esse trabalho bem, bem assertivo, que eu fico bem feliz também em dizer que a gente tem essa parceria muito importante com a Secretaria de Educação. E como você comentou, são personagens da história, mas também da atualidade, né? Exatamente, né? No primeiro bloco, e aí eu quero me redimir aqui, eu não disse de 3 movimentos importantes que está no nosso muralismo. A gente tem lá o Mestre dos Anjos, o primeiro mestre de capoeira. Então, quando a gente tem a oportunidade de encontrar os movimentos de capoeira tão importantes, os movimentos da história, né? Aí foi o primeiro mestre que chegou a Jacareí. Então, a gente vê o orgulho dos mestres com aquela homenagem, com aquela representação. Eles se sentem pertencentes àquele espaço, né? Não falei, a gente tem lá a mestre de matriz africana, Mãe Dorinha. A gente tem os movimentos de hip hop, a gente tem os movimentos do samba. E aí, quando a gente tem a oportunidade de passar, a gente percebe o quanto as pessoas ficaram felizes porque elas se reconhecem. É fazer parte da história, né? Criar essa empatia. Então, é importante esse trabalho, por isso, é muito importante, muito importante. Mostrar para todo mundo, e a homenagem também é muito importante, né? Peço licença a você novamente, Gilene, já voltamos a conversar um pouquinho sobre a subsecretaria agora. E falando sobre vacinação, a campanha contra a gripe já começou e segue até o dia 31 de maio, podendo ser prorrogada caso não seja atingida a meta de vacinação de 90% dos grupos prioritários aqui no município. A campanha de vacinação contra a gripe, que começou no final de março, visa imunizar aproximadamente 95 mil pessoas do grupo prioritário em Jacareí.
A gripe, frequentemente subestimada, exige atenção devido ao risco de complicações que pode apresentar. A gripe é uma doença causada por vírus, então não há um medicamento que mate o vírus, a gente usa sintomático. Cada organismo recebe, é atingido por esse vírus de uma maneira diferente. Se a pessoa está com a imunidade mais baixa, ela vem mais forte. Então, pessoas podem morrer pela gripe. Existe um foco maior nas crianças e nos idosos, que são acometidos de uma maneira mais intensa e têm mais sintomas. E, além disso, quando a pessoa é acometida pela gripe, muitas vezes a infecção oportunista vem, então vem uma pneumonia bacteriana, alguma coisa assim, e complica mais ainda. O foco da imunização está principalmente nos idosos, pessoas com comorbidades, gestantes, puérperas e crianças de 6 meses a 6 anos. O Jaime e a Maria José fazem questão de irem ao UBS todos os anos para receberem suas doses. Olha, graças a Deus, faz bem tempo que eu não sei o que é pegar uma gripe. Verdade mesmo, já há muito tempo não tenho gripe nada, mas todas que saem eu estou tomando. É prevenição mesmo. É tudo que falam, é mentira. Não tem nada a ver, tá pondo vírus vivo, não. É para prevenir, a não ficar pior. E o clima está mudando. Então, é importante por demais para não complicar agora no inverno. Até o momento, a adesão à campanha está abaixo do esperado, com apenas 23% da população imunizada. É muito bom a gente poder falar sobre isso para a gente pedir que as pessoas procurem se vacinar. Nós estamos com 23%, a nossa meta é atingir 90% da população vacinada, então fizemos até agora 18 mil doses. Nós começamos a vacinar dia 19 de março e a campanha termina 31 de maio. Fizemos um dia D, que foi o sábado 13 de abril, né? Se tivermos dose, poderemos estender enquanto tivermos doses e com a autorização do Ministério. Desde o dia 2 de maio, a vacina contra a gripe está disponível para todos com mais de 6 meses de idade. A dose pode ser encontrada nas UBSs de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Nas unidades 12 horas, a vacinação também ocorre aos sábados no mesmo horário. E voltamos a conversar com Gilane Dias, que é subsecretária municipal de Igualdade e de Direitos Humanos. Gilane, a gente está indo para o final do nosso bate-papo. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre as ações da subsecretaria, se tem alguma novidade. Eu falei para você que a gente está com mais de 25 ações afirmativas. Hoje a gente começa no processo de construção do Plano Municipal de Igualdade Racial. Porque quando a gente fez essas duas adesões importantes, que é o Sinapir e a adesão junto ao Ministério Público de Igualdade Racial, a gente precisa estar construindo esse plano, né, e ele vir para a Câmara, né, se tudo der certo, ser aprovado, para que a gente possa usar mais recursos. Então, a gente está no processo da construção desse documento importante, que o município precisa ter. A gente vem com essas qualificações importantes que eu disse para você, junto à educação. A gente tem as reciclagens que a gente faz junto aos serviços de portas abertas, quando a gente fala do quesito raça-cor, a importância, quando a gente pergunta a cor de alguém, a gente de fato não tem essa curiosidade, mas a gente está mapeando grupos para a gente aplicar o princípio da equidade e fazer as prevenções. Então, é muito, né, por isso é importante dizer para a população que nós somos uma secretaria meio, a gente não tem um serviço de portas abertas, mas as pessoas podem acessar a subsecretaria por e-mail, podem tirar dúvida comigo. Tem o conselho, que também é uma porta aberta, para que a gente possa estar construindo aí uma cidade cada vez mais inclusiva, né, e cada vez mais democrática. E começou, né, a nossa 8ª praça, que é da Carolina de Jesus. Então, é uma novidade grande. Então, já começou todos os processos. Então, a gente vai para a 8ª praça, pensando aí em pessoas, em caminhabilidade, pensando em eliminar todo o machismo e pensando que a gente se depare o tempo todo com a nossa história, a valorização da nossa história, né, dentro desse projeto tão importante que é os caminhos ancestrais. E a gente relembrou um pouquinho aqui da história, batemos um papo. Agora, deixar para você aberto, para você, se quiser deixar um recado final. Hoje é um dia importante, é um dia de muita reflexão,
é um dia que há 136 anos libertam pessoas. Então, que a gente, de fato, junto possa ser antirracista, para que a gente, de fato, junto podamos lutar contra toda e qualquer forma de discriminação. Perfeito, Gilene. Agradeço a sua presença e até uma próxima. Obrigada. Lembrando que ao meio-dia você pode conferir a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais!